E aí galera, estamos conectados? Você chegou aqui já? Ó, compartilha esse vídeo, clica aqui, começa a se inscrever no canal, clica no sininho para você receber, acompanha porque o conteúdo é de qualidade, tem a ver com capacidade psicológica que ou você tem ou você não está usando, porque ter você tem, você nem sabe, você não está usando. Ó, o papo de hoje é o seguinte, eu vou te falar sobre comunicação. Muitas pessoas sempre me perguntam sobre como que eu desenvolvi network, como que eu aprendi a utilizar a comunicação ao meu favor, né? Como ser um comunicador, e não sobre falar em público e tal, porque isso eu tenho aprendido nos últimos anos, né? Mas sobre como se posicionar, como se comunicar, né? E é óbvio que isso tem a ver com frequência, né? Isso tem a ver com aqueles negócios que ninguém ensinou para vocês, de campo magnético, né? De como que funcionam as energias, né? Daquelas coisas onde você estuda a inteligência emocional, né? As suas camadas, a sua identidade, né? Corpo almático, esse monte de coisa está no método Colina aí. E eu queria falar sobre essas frequências, porque o que acontece? Às vezes você tem uma ideia, e eu, como uma pessoa que sempre fiquei estudando muito, e estudando muito no sentido de entender o pensamento, a gente sempre tem dificuldade de se comunicar, né? Então você vai transmitir uma informação, você não sabe quanto que essa informação vai estar clara, né, para o receptor, quanto que o receptor vai processar aquela informação da forma que você acredita que você queria que ele processasse, e o quanto que aquilo vai gerar o comportamento, vai gerar o resultado necessário. E isso é uma dúvida constante, até por isso o maior gargalo de qualquer operação, né, empresarial no planeta chama ser humano. As coisas param nos seres humanos, porque muitas vezes a comunicação não está clara, o receptor não entende, e aí não acontece o que tem que acontecer. E qual que é a engrenagem disso? A engrenagem é muito simples, é o seguinte: como existem frequências mais baixas, existem frequências mais altas. Sempre vai existir a diferença, e isso é como se fossem níveis, né, do pensamento, níveis da consciência. Então muitas vezes você pode falar para o cara algumas coisas, ele realmente pode não compreender, não porque ele não deu atenção para você, não por qualquer motivo desse, mas simplesmente porque ele é um nécio, ele não tem capacidade de processar essa informação. Então ele não é nem um ignorante, porque o ignorante é a pessoa que sabe de uma coisa e não faz. Aí ela está ignorando, ela está sendo negligente com aquilo, aí ela realmente é uma ignorante, mas antes disso ela é um nécio, ela não sabe aquela informação. Então o que acontece, por exemplo, quando eu vou falar com o meu filho de 4 anos de idade, fez 4 anos agora, eu tenho que descer, a câmera vai descer, eu tenho que descer o nível, ó, até baixei aqui, ó. Você desce o nível, eu olho no olho dele, igual eu tô olhando para vocês, e aí eu fico no nível dele. Só que adianta eu descer o nível do meu olho e eu não descer o nível das palavras que eu vou soltar para ele, de como eu vou conectar aquela informação com ele. Então muitas vezes a gente encontra uma pessoa e ela tem a mesma idade, ela tem a mesma altura. Você não precisa abaixar para falar com ela, mas você precisa descer a frequência. Você precisa diminuir o seu nível intelectual, da sua consciência, para você poder compreender como que aquela pessoa vai entender a sua mensagem. E isso acontece de uma forma tão rápida no relacionamento, no network, que as pessoas não conseguem controlar isso. Por quê? Porque é óbvio que tudo é muito rápido, né? Você fica centrifugando essa energia em volta de você o tempo todo, e às vezes você não percebe. A inteligência emocional, ela acontece num tempo que esses olhos não conseguem acompanhar, então você tem que estar muito atento. E hoje o fato é, aprenda a descer o nível. E Samuel, e quando eu encontro alguém que é um cara que sabe mais que eu, entendeu? Você você tem que mostrar para ele, deixar claro para ele que você não consegue entender o que ele fala. Para quê? Para ele já entender que você está falando para ele, ó, desce um pouco o nível, porque eu quero entender o seu raciocínio, mas eu preciso que você fale de uma outra forma. Aquele lance de tem várias formas de falar a mesma coisa, é porque tem várias formas de interpretar a mesma coisa, e cada ser humano vai compreender a partir da experiência dele, que está dentro dele. Então a gente tem que descer os nossos níveis para conseguir realmente ajudar as pessoas, e essas pessoas têm que se conectar com a gente. Se você não estiver conectado com uma pessoa, você não vai conseguir monetizar, você não vai trazer resultado nem para a vida dela, nem para o seu. Isso tem a ver com network, destrava o network. Lembra até que no método Colina eu falo que o network é o net hard work. Por quê? Esse hard de difícil, porque tem a ver com o ser humano, né? O gargalo de todas as operações empresariais é um ser humano que muitas vezes não está compreendendo. Às vezes tem, aquele cara tá desanimado, aquele cara tá tal. Gente, isso não tem nada a ver, você já tá julgando, você tá totalmente fora, não tá entendendo nada de gestão de pessoas. Você tem que entender que muitas vezes as pessoas não fazem o que elas têm que fazer porque elas não estão conseguindo realmente fazer, porque a informação não fechou. E aí você tem que fechar, tem que tudo fechar para conseguir rodar. Pensa num círculo, pensa numa roda de bicicleta que falta um pedaço, ela não vai girar. Pensa numa engrenagem que falta dentes, ela não vai girar. Então tá.
Presta bem atenção. O que você vai fazer com essa informação hoje? Você vai pegar essa informação, você vai fazer igual uma engrenagem. Você vai se virar. Se vira.